Fala pessoal, vamos falar sobre esse lucro da AES que caiu no quarto trimestre de 2023, mas o EBITDA superou projeções e endividamentos começam a cair. Superar projeções então veio acima do que o mercado esperava. Também vamos falar sobre a saída da AES do Brasil. E se você tem interesse nesse tipo de assunto, deixa o like que o YouTube te entrega mais vídeos sobre esse assunto e vamos lá. A AES teve um lucro líquido de 112 milhões no quarto trimestre, queda de 18%. Apesar de queda nos últimos 3 meses do ano, a empresa de geração de energias renováveis teve lucro de 33 milhões no acumulado de 2023, alta de 4% em relação a 2022. Então, na comparação no final do ano, teve aí uma queda de 18%, mas se comparar no anual, teve aí uma alta de 4%. Então, o lucro não surpreendeu, mas o EBITDA sim, que é o lucro antes dos juros, impostos aí, que é a extorsão do Estado, depreciação e amortização. É bom para usar aí para medir a capacidade de geração de caixa da empresa. E como vemos aqui no gráfico, do EBITDA consolidado no quarto trimestre de 2022, 360 milhões. E agora, 511 milhões, alta de 42%. E no anual também, 42%. Uma alta de quase 50% do EBITDA, gerando mais caixa. E já vamos falar o motivo do porquê disso aqui. E como vemos aqui nesse gráfico, lucro líquido consolidado, e que já falamos sobre aqui, ó, na comparação do trimestre com 2022, queda de 18%, já no anual a alta de 4%. Dividendos vai pagar 45 milhões, payout de 55% do lucro. Mas vejam até o final, porque isso aqui não quer dizer grandes coisas, tá? Mas por que desse EBITDA ter surpreendido o mercado? Vamos ver aqui no destaque de 2023, vai nos contar. Evolução do parque gerador. Aí teve dois parques aqui que já foram 100% entregues e um aqui com obras de 94% concluídas. Então, dois parques já foram entregues e mais um está quase sendo entregue, gerando mais energia. E aqui vemos eólica, crescimento de 108% na geração em relação a 2022. Então, a alta de geração da energia eólica muito boa, né? Reflexo da aquisição de 3 parques em dezembro de 2022 e também da entrada em operação total das que falamos antes. Hídrica, aumento de 45% na geração, quase metade, quase 50%. Isso aí em função do ambiente de hidrologia favorável percebido durante todo o ano 2023. É que teve chuvas e as represas estão bem abastecidas. Então vimos aqui que a AES gerou mais energia e essa energia já está contratada, já está vendida. E ainda vai gerar mais conforme os projetos forem sendo finalizados. Mas tem um ponto sensível aí nessa história. A AES dívida começa a pesar menos. Os controladores estão desde o ano passado em busca de um sócio que injete dinheiro na companhia. O grupo encerrou o ano com a dívida líquida de 9 bilhões, equivalente a 5,3 vezes o EBITDA da empresa. Trata-se de uma redução de 0,3 pontos percentuais e de 0,2 pontos em 12 meses. Então teve uma leve queda na dívida. E como vemos aqui no destaque, desalavancagem. A AES encerrou 2023 com indicador dívida líquida sobre EBITDA em 5,3 vezes, marcando o início do ciclo de desalavancagem, de reduzir as dívidas, com a entrada em operação parcial dos projetos em construções. Então, como vemos, tem usinas eólicas entregues e perto de ser entregues. O cenário hídrico favorável, a empresa gerando mais energia. Daqui para frente, o cenário da empresa deve ser em reduzir as dívidas. E agora vamos falar sobre essa tal saída da empresa do Brasil. A AES estaria de saída do Brasil descolonista. A AES é uma empresa de origem americana. E de onde vem esse boato? Segundo o colunista, a empresa contratou os bancos Itaú e o Goldman para venda de seus ativos em geração de energia elétrica. Lembram que falamos que alguns projetos estavam acabando de ser finalizados e entregues? E como assim já estariam procurando bancos para vender, né? O colunista lembra que o atual CEO global da AES comandava a empresa na capital da Venezuela em 2007. E nesse período o executivo havia decidido vender
tudo e sair do país. E hoje a Venezuela como está, né? A AES investe no Brasil desde 97 e é uma geradora de energia elétrica totalmente renovável. Beleza, será que na época da Venezuela o senhor ficou sabendo de algo antes e já saiu fora? Será que ele está fazendo a mesma coisa aqui? A AES tem acionistas relevantes como o Barsi e o BNDES. Será que a empresa está sabendo ou prevendo alguma coisa por conta desse contato com o governo? Não sei, mas isso fica pior porque esse boato de uma possível saída da empresa do Brasil não foi desmentido pela empresa e ainda soltou uma nota meio que fugindo da pergunta. Não respondeu nem que sim nem que não. Resumo, o lucro ainda não foi forte, mas pela visão do EBITDA e que tem alta chance de se manter elevado, já que os contratos de vendas e energia já estão assinados e a geração está aumentando, então a empresa está indo bem e tem uma previsão de começar a dar mais lucro, que as dívidas já estão começando a cair, mas essa questão de dívida em elétricas é meio que normal no setor, tá? Elas se endividam muito para fazer esses investimentos, mas quando esses investimentos começam a dar receitas, começam a gerar frutos, é muito dinheiro que é gerado com pouco custo. E aí normalmente as empresas migram para um processo de reduzir as dívidas, diminuir a alavancagem. E com isso, claro, menor dívida vai aumentando cada vez mais o lucro. Os dividendos, embora possam impressionar com payout de 55% do lucro, lembre que o lucro não foi tão grande. E isso aí dá por volta de 7 centavos por ação, que é pouco, né? E o último dividendo pago pela empresa foi em 2021, 90 centavos. Então, no curto e médio prazo, esses dividendos por conta dessa dívida da empresa não devem crescer. E sobre a saída da empresa do Brasil, é um boato forte, eu diria, mas sem confirmação. Mas a empresa não negar e nem confirmar gera desconfiança, o que pode prejudicar. Como a AES é só de geração, tá com os dividendos baixos, não paga desde 2021 e agora vai pagar um dividendo baixo, e com essa possível saída do país, eu sugiro que você veja os outros vídeos que saíram aqui no canal de elétricas, para assim ter uma base melhor se vale ou não investir na AES. Vê lá para tirar suas próprias conclusões. E se esse vídeo foi útil para você, deixa o like que ajuda muito aqui o vídeo e o canal. Eu sou o Maurício, valeu!